Oi, Paulo, tudo bem? Tudo bem? Muito tem se falado da expansão do mercado imobiliário no Brasil. Ainda é grande esse déficit habitacional? Bem, em se tratando de déficit habitacional no Brasil, se refere à falta, à escassez de moradia para as pessoas que não têm aonde morar ou moram em condições muito precárias. Se você considerar a classe que tem condições de ter uma moradia maior, a gente incrivelmente tem a estatística que 75% das pessoas têm imóvel próprio. Só 25%, mais ou menos, não tem imóvel próprio. E dessas 25%, 15%, 17% moram de aluguel, as outras moram de favor. Aí a gente vai pensar, nossa, o Brasil tá beleza, né? Só que não é bem isso. Se a gente for analisar esses números, a gente vai notar que eles têm imóvel próprio, mas em condições que eles não gostariam de ter. Às vezes é pequeno demais, às vezes é velho demais. Então, provavelmente, se a gente fosse fazer uma pesquisa, nem sei se existe, mas provavelmente deve existir algo parecido, sobre os interesses da maioria das pessoas, se estão satisfeitos ou não com onde moram, muito provavelmente diriam que não. Muito provavelmente elas querem ter um imóvel melhor, com condições melhores, mais espaço, bem localizado, assim por diante. Então, na classe imobiliária, na hora que você for analisar a possibilidade de venda de imóveis, o mercado com certeza é e será sempre muito promissor. O que pode ser feito em nível governamental ou privado para assegurar o equilíbrio no setor? Bem, nível privado é muito difícil, né? Nós estamos no Brasil, né? E por estarmos no Brasil, a gente dificilmente tem como prever o que vai acontecer a médio prazo, quem dirá a curto prazo. Então, tudo depende claramente das medidas governamentais político-econômicas. Nós estamos passando por um período hoje que todo mundo aqui está sentindo. O pessoal fala em crise, outros dizem que não é crise, mas se você for analisar a definição de crise, o que seria crise? Crise é quando você está numa situação desenvolvimental, de algum processo, e ele rompe bruscamente. Então nós estávamos num período de crescimento financeiro, estávamos numa situação boa, até a revista Time colocou o Cristo Redentor com as abertas voando, e daqui a pouco o Cristo Redentor já está caindo, quer dizer, é uma mudança brusca. Então quem diz que não é crise, é uma crise, nós estamos passando por uma crise. Mas crise também, se você até analisar a parte dos meus orientais ali, crise é oportunidade, sempre o pessoal diz isso. Então nós temos também oportunidade de ter uma crise, que é uma mudança brusca, para uma situação melhor. De uma forma bem sucinta, eu poderia dizer, de forma breve, eu não sou especialista na área, mas eu vivencio a área da construção civil, eu diria, baixar juros. Baixar juros já seria um grande passo, porque se você analisar o Brasil, toda vez que há uma crise, eles aumentam o juro, porque querem baixar a inflação. Agora, quando você aumenta o juro, para de movimentar toda a economia, para de entrar receita até para o próprio governo, que está consumindo grande parcela dessa entrada. Então, o país para e não se produz nada. Se você vê os Estados Unidos, quando em 2008 teve a bolha imobiliária, a crise, qual foi uma das medidas que eles tomaram? Baixar juros. Para quê? Girar a economia, movimentar a economia. E aí mesmo que o juro seja menor, mas o volume compensa. Então, eu diria assim que nós estamos principalmente numa crise de gestão, né? Agora, se a gente conseguir, se os políticos que estão aí conseguirem baixar o juro, vai haver com certeza um desenvolvimento na área da construção civil e das demais áreas muito grande. Quais são os principais motivos que tornam Curitiba um dos lugares mais procurados para se fazer investimentos imobiliários? Curitiba é uma capital, já seria uma justificativa primária. Curitiba é uma capital e, como qualquer capital, os recursos são maiores, evidentemente, do que para as cidades do interior. Tendo mais recursos, mais investimentos, a prefeitura tem mais condições de propor melhores negociações para empresas que venham para cá, e com isso traz os familiares, as pessoas inicialmente alugam, que movimentam o mercado imobiliário, e depois elas acabam comprando. Então, inevitavelmente, se você tem uma crise a nível de país, a nível de capitais, com certeza ela é menor. Então, investimento em imóveis, seja para locação, seja para compra, em capital, como o caso de Curitiba, sempre é uma boa opção. Que tipo de obra tem tido maior preferência construtiva? Isso varia bastante, não só de região, como varia bastante em períodos. Atualmente, existe bastante preferência
de imóveis de 2 quartos, apartamentos de 2 quartos, nível padrão popular, na região metropolitana, até pela carência que existe desses imóveis na região metropolitana. A questão de uns 7, 8 anos, houve um boom de invasão de construtoras, por exemplo, de São Paulo, grandes construtoras, e investiram bastante em condomínios diferentes que até então havia em Curitiba, no caso, os condomínios clubes. Então, isso aí, de certa forma, estimulou bastante a compra por impulso do curitibano. Puxa, vou morar num clube, né? E aquela ideia. E depois, com o passar do tempo, caiu-se na realidade. Primeiro porque o custo era muito alto. Se você pensar o preço de hoje aí, na faixa de 7 a 9 mil reais um metro quadrado, é muito alto para a realidade de Curitiba. Podia não ser para a realidade, por exemplo, de São Paulo, mas para Curitiba era. Quando chegava o momento de pagar, começar as primeiras prestações, eles não tinham condições, ainda não têm condições de financiar, e aí desistiam. Tá? E outro detalhe, aqueles condomínios que terminaram a construção, desses condomínios clubes, né, as pessoas começaram a perceber, os compradores começaram a perceber, que as áreas privativas eram muito pequenas. Então falaram assim, tem uma piscina, tem churrasqueira, tem espaço gourmet, mas tinha condomínios aqui com 300 a 500 unidades. Se você pegar uma quantidade média de 4 pessoas por apartamento, você tem lá 500 unidades, 2.000 pessoas morando no mesmo local. Ali, propaganda, 5 churrasqueiras. Se você pegar 20% dessas 2.000 pessoas, já dá 400 pessoas para dividir 5 churrasqueiras, uma piscina que não é uma piscina olímpica, é uma piscina menor, então aí começam esses problemas, a pessoa tem uma área comum maior, o custo maior de manutenção e vão tendo desapontamento com esse investimento. Aí o que acontece? Parte para outro tipo de imóvel, como lá há 10 anos mais ou menos, houve um boom, há 10, 12 anos, um boom aqui em Curitiba de construção de sobrados, que aliás é bem diferente de muitos estados, muitas cidades brasileiras que constroem sobrados com 2 pavimentos. Aqui se construiu muito, se constrói ainda muito com 3 pavimentos, famosos triplex, né? Às vezes até 4 pavimentos, quadriplex. Isso foi um boom da época. E aí foi a partir de citar apartamentos, esse tipo, né? Home, espaço home, né? E loft, e assim, outros nomes todos importados aí de outras capitais, né? E agora que a gente tem percebido que as pessoas estão caindo na realidade, o que elas querem? Elas querem voltar para os sobrados. Então, assim, não dá para dizer Curitiba qual é a preferência. Então, varia muito conforme o período, conforme a localização. Qual é o perfil desse consumidor? Bem, já que eu estou falando de sobrado, vamos então dizer o perfil do sobrado. Existem vários perfis também, né? Mas o perfil do consumidor para sobrados é o perfil daquela pessoa que já tem um imóvel, provavelmente um apartamento pequeno, né? E quer partir para um imóvel maior, com espaço para o cachorro, espaço para a criança brincar, um parquinho. Então, elas estão começando a voltar de novo para os sobrados. Mas a realidade, não só de Curitiba, mas do Brasil inteiro, sempre a falta de segurança. Então fica aquele medo, poxa, se eu sair num apartamento, será que não vai ser perigoso para minha família morar no sobrado? Mas as pessoas estão percebendo que aqui em Curitiba, existem outras capitais também, mas aqui em Curitiba tem bastante opção de sobrados dentro de condomínio. Então, de certa forma, dá uma certa segurança maior do que um sobrado isolado. Então, essas pessoas que se preocupam com o condomínio vão optar para morar em condomínio de sobrados. A gente acredita que isso é uma boa opção, até porque se você analisar um custo hoje de um apartamento desses, tipo condomínio clube, por metro quadrado, na faixa de 7 mil, vamos dizer assim, metro quadrado, e um sobrado desse na faixa de 3.500 metro quadrado, você compra com o mesmo valor o dobro de área. Então já se vê que é um bom negócio. Que vantagem tem o investidor quando ele opta em contar com a consultoria de uma empresa local e de prestígio como a Indepro Engenharia, que é uma referência em Curitiba? Com a Indepro, a gente diria assim, nós somos de Curitiba, então já começa por aí, né? Então nós não viemos para Curitiba e ao nos desapontarmos com algum mercado, como aconteceu com grandes consultoras de fora, voltaram para a sua sede, nós estávamos aqui quando eles vieram e continuamos aqui. Então esse é o primeiro ponto, nós somos de Curitiba. Segundo, nós ao movimentarmos o mercado, os recursos que nós recebemos são investidos também em Curitiba. Nós estamos investindo em outra cidade, investimos em Curitiba. E também nós conhecemos o mercado, né? Então a gente conhece o cliente. Então a gente pode prover o que realmente o curitibano necessita. Então, quando se partiu para esse tipo de construções de grandes
áreas com apartamentos minúsculos, nós já comentávamos que isso provavelmente não daria certo. Pode ser que algumas pessoas gostem, sempre cada um tem um gosto, mas de forma geral a gente tem contato e visto, até pelos clientes que nos procuram, que estamos querendo sair do aperto, nós queremos mais espaço, nós queremos segurança. Então isso tudo a gente procura proporcionar, não só nisso, mas como em outros detalhes minuciosos da nossa qualidade que a gente faz no nosso sobrado. Então normalmente nossos sobrados são de fino acabamento, onde a gente tem um lema como construtora, que é construir como se fosse para uso próprio. Fale sobre a política de mercado de vocês e os anos de existência. Então, nós, como já comentei, nós temos uma política de construir como se fosse para uso próprio, né? Então, isso tudo foi partindo um passo gradual desde o nosso início, quando a gente só fazia projetos, né? Então, a partir daí, a gente já tinha uma ideia do que as pessoas queriam. Então, até o nome da nossa empresa, Endepro, é uma abreviação de Engenharia de Projetos. Então, inicialmente era só projetos, com ênfase em projetos estruturais, inclusive. Hoje, não, nossa ênfase é a construção de condomínios sobrados próprios e também a construção de imóveis para terceiros. Então, a pessoa quer construir sua própria casa, a gente usa toda a nossa tecnologia, o nosso know-how, para construir para a pessoa. A partir de 150 metros quadrados, a gente já está prestando esse serviço com diferencial. A gente não cobra percentual do valor de construção. A gente estipula um valor justo de administração e construímos a preço de custo. Então é muito vantajoso para a pessoa. Então se a obra, no final, o cliente resolve melhorar a qualidade do seu material, ele queria um fino acabamento, mas agora eu vou trocar por um alto acabamento, um triplo do preço. Nós não ganhamos um centavo a mais por isso, porque nós estipulamos um preço fixo e não cobramos por taxa de administração. O que acontece com muitas propostas feitas por construtoras que usam a tradicional forma de comissão é que quanto mais se gasta, mais a construtora ganha. Então a construtora não tem nenhum interesse em gastar menos, né? Então acaba gastando mais e demorando mais. Nosso lema não, nós vamos gastar o que nós combinamos e nós vamos demorar o prazo que foi combinado. Aliás, isso aí é uma obsessão nossa, terminar no prazo. Nenhuma obra nossa terminamos depois do prazo, sempre no prazo. Você tem algumas opções de investimentos para o momento? Toda crise é uma oportunidade. É claro que é uma oportunidade para quem tem condições de investir. Ações, por exemplo. Quando é que se compra uma ação? Quando a ação está em baixa. Quando é que se vende? Quando ela está em alta. Então, qual é o momento agora que os imóveis, devido a essa crise, não estão sendo vendidos na rapidez que se desejaria? Então, os imóveis, lei da oferta e procura, baixa o preço. Ao baixar o preço, é hora de comprar. Se você tem capital, você tem o capital na mão, ou grande parte dele, e o financiamento não vai comprometer demais a sua renda, eu aconselharia a você investir em imóveis. O preço está baixo agora, você faz ótimas negociações e lá na frente você vai vender com grande ganho, muito maior que qualquer aplicação. Eu vou dar um exemplo, quando a gente construía sobrados lá pelos anos de 2007, 2008, a gente vendia sobrados na faixa de 100 mil, 125 mil, preço da época, né? Para 2009, nós já estávamos vendendo próximos a 200 mil reais sobrado. 2011, partiu para 350, 330, até 400 mil reais sobrados, mais ou menos na mesma proporção. Onde houve um ganho como esse? E se você tem uma segurança no seu emprego, tem uma segurança de renda, não pare a sua vida por causa disso. Porque o país, para quem acompanha o país desde os vários planos, o Brasil tem altos, baixos, altos, baixos, altos, baixos, e a gente não vai ficar na tormenta eternamente, né? Logo, logo a gente vai estar em desenvolvimento de novo e aqueles que investiram aqui na baixa vão poder ter seus ganhos. A gente só não pode prever se isso vai ser em 1 ano, 2 anos, né? A médio prazo, com certeza, é um ótimo investimento. O que tem diferenciado a Endepro das demais empresas desse segmento? Então, de certa forma, eu já respondi isso daí, né? Pela forma com que a gente constrói, né? Então, acho que já está respondido, né? E espero que, se alguém tiver interesse, que a gente também preste serviço administrando a preço de custo a sua própria casa, entre em contato com a gente que a gente poderá fazer uma proposta muito boa para você. E qual é o contato? Então, você pode entrar em contato direto por telefone, né? É o código 41, aqui de Curitiba, 3049-7898, 3049-7898, ou pelo site, né? endepro.com.br. Suas considerações finais? Bem,
como final, eu gostaria de dizer o seguinte, como brasileiro, como curitibano, a gente tem que acreditar no Brasil. Né? A gente tem que parar com essa mania de dizer que está tudo ruim, crise, cabisbaixo e não fazer nada. Tem que bola para frente, né? A gente tem que continuar. A situação está ruim, mas vai estar boa. E vai estar ruim de novo, e vai estar boa. E se a gente ficar lá embaixo e não fazer nada, o país não vai crescer. Então nós temos que acreditar e temos que cobrar, né? Porque de certa forma nós estamos nessa situação de crise atual, não por culpa de nós brasileiros. Temos uma certa culpa, sim, porque nós colocamos esses políticos aí, mas principalmente porque o governo hoje ele é muito inchado, ele consome grande parte dos recursos e a gente, quem é empresário sabe disso, tem que, né, dançar muito mais rápido aí do que a música. Então, mas temos que acreditar, essa é a minha mensagem.